Olá, já faz um tempo que eu não gravo podcast, sei lá, vai fazer quase 2 meses. Na verdade eu gravei com o Alisson, mas aquilo ali foi um podcast que a gente gravou meio bêbado, então eu não conto muito, mas tudo bem. Enfim, já vai fazer quase uns 2 meses que eu não gravo nada. Como vocês devem saber, eu tô tirando um tempo do canal, mas essa semana as coisas até que estão estáveis, digamos assim. Eu passei por semana de prova da faculdade, poker está. Também estou num desenvolvimento estável. Eu não vou falar muito de como está a minha vida no atual momento, porque esse podcast não vai ser lugar para falar isso. No próximo eu falarei sobre isso de maneira um pouco mais específica. Enfim, no podcast de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já falei já várias vezes aqui no canal, já, sei lá, dediquei uns 2 ou 3 podcasts só sobre esse tema. Eu vou falar sobre suicídio, mais uma vez, porém, dentro de uma perspectiva que eu estou desenvolvendo mais recentemente, uma perspectiva talvez mais positivista com relação ao assunto de suicídio. E, enfim, eu vou falar sobre suicídio de duas formas, das duas vias em que eu encaro. Hoje em dia eu encaro a questão do suicídio, a possibilidade do suicídio e tal. E esse podcast aqui, tudo que eu falo nesse podcast tem muito a ver com um texto que eu escrevi recentemente, que eu postei lá no Medium, que é um texto chamado O que Aprendi com Spinoza. Sim, é um título bem cringe, eu odeio títulos desse tipo, sei lá, o que aprendi com Spinoza, o que aprendi com sei lá o que, dicas para sei lá o que, isso é pior ainda, dicas para 7 dicas para. Enfim, eu detesto esse tipo de título, mas simplesmente eu não consegui pensar em nada melhor e era o título que eu acho que melhor funcionava para o que eu queria passar. Tudo que eu falar nesse podcast vai ter muito, mas muito, muito, muito a ver com esse texto, o que aprendi com Spinoza, que eu vou deixar o link na descrição. Eu acho que talvez uma boa parte de vocês já tenha lido, alguns de vocês pelo menos, mas para quem ainda não leu e quem tiver interessado e quiser se aprofundar, é só clicar no link que vai estar aí na descrição desse podcast. Mas enfim, vamos começar essa merda logo, que já está em 2 minutos já e eu ainda nem comecei o assunto. Bom, para quem me acompanha já faz um tempo, para quem conhece o canal já faz um tempo e tal, sabe que eu sempre tive uma visão muito cética sobre a vida, cética por vezes até pessimista, de encarar a vida como algo negativo, entre aspas, de achar que suicídio é uma saída para as coisas, não exatamente a melhor saída, mas é sim uma saída, uma possibilidade. Não que isso tenha mudado muito. Eu continuo achando, pra ser bem sincero, eu continuo achando a vida uma merda, eu continuo achando existir um lixo. Eu acho que a maioria das pessoas são um lixo, inclusive eu tô mais misantropo do que, por mais edgy que isso vai parecer, mas eu tô mais misantropo do que nunca, mas isso vai ser um assunto para falar em outro local, não aqui. Mas enfim, por mais que as minhas concepções sobre a vida continuem sendo de um teor pessimista, de achar que todo mundo é merda, que a vida é uma merda, tudo é um saco e etc., eu estou desenvolvendo alguns pontos, principalmente mais filosóficos, diferentes sobre a questão do suicídio. Por quê? Porque eu estou vendo o suicídio cada vez mais como algo sem sentido, por assim dizer. Algo que simplesmente não vai resolver o meu problema. Por quê? Eu vou começar a explicar. Até um certo tempo atrás, eu diria que coisa de 2 anos atrás, vamos colocar assim, eu era uma pessoa de caráter e de cunho e crenças mais individualistas. Não que eu tenha virado coletivista, não que eu tenha virado, sei lá, de esquerda, comunista, longe disso, porque eu detesto também materialismo. Então, não, eu tô longe ainda de ser comunista. Mas eu também estou cada vez mais me distanciando do individualismo. E por que isso? Porque simplesmente eu percebi que o indivíduo, não sei, eu estou falando por mim próprio, não vou falar pelo resto da humanidade, mas falando por mim próprio, o individualismo é algo que para mim não faz sentido, não faz mais sentido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja uma pessoa que eu requeira meu espaço, como que fica o verbo requisitar na primeira pessoa? Eu requiro, eu requeiro, sei lá, enfim, por mais que eu seja uma pessoa que eu tenho que ter muito espaço, muito tempo para mim, e uma pessoa de cunho mais antissocial e que não gosta de ninguém, etc.,
eu ainda preciso de um certo contato social, ainda preciso de serviços, de contato com outras pessoas para me manter uma mente sã. E eu sou uma pessoa que o meu modelo ideal de sociedade é um modelo mais comunitário, não é um modelo individualista. Por mais que, por exemplo, eu viver num planetinha, por exemplo, em que só existe eu e que eu posso fazer tudo o que eu quiser, talvez esse para mim fosse um dos meus ideais de mundo, por mais que eu acredito que isso, obviamente, é muito. Primeiro, isso é muito longe da realidade que a gente vive. Ninguém vive sozinho, a não ser que você se meta numa ilha no meio do Pacífico e, tipo, sabe, corte contato com todo mundo, se meta no meio da ilha do Pacífico e ponto, acabou. Então, isso é irreal, vamos colocar assim, isso de você viver sozinho no teu mundo. Primeiro ponto. E segundo ponto, que eu percebi que em sociedade, que é eu, você e 99% das pessoas que estão me ouvindo vivem em sociedade, vivem em cidades grandes ou pequenas, mas vivem em sociedade, o ideal talvez seja seguir um modelo de vida não coletivista, não de, sei lá, você levantar alguma bandeira política, mas de simplesmente você aceitar que você está cercado por outras pessoas, aceitar que você convive, querendo ou não, com outras pessoas e que você faz parte de uma rede que é muito maior do que você. E é aí que começa o argumento mais filosófico sobre a questão do suicídio. O suicídio é um ato de caráter muito mais individual do que coletivo. Você não se mata, a não ser que você seja uma pessoa muito sem personalidade, uma pessoa muito assim, daquele tipo que se importa muito com a opinião de terceiros. Mas, enfim, a não ser que você seja uma pessoa extremamente fútil, uma pessoa extremamente fraca em termos de ideias, em personalidade própria, etc., mais de 90% das vezes em que alguém comete suicídio é por motivos individualistas. É por motivos de ordem, minha vida é uma merda, eu tenho depressão, eu sou pobre, nada muda, eu não consigo nada na vida, por vezes até, eu descobri que minha namorada me traiu, vou me matar, descobri que minha esposa tá me traindo, vou me matar, sabe? São coisas de caráter mais individualistas, não são preocupações com o mundo, tipo, eu vou me matar porque o mundo é um lixo. Quer dizer, tem pessoas que até podem utilizar isso também de argumento, mas no fim das contas, sempre quem determina o indivíduo, sempre quem determina o suicídio é o indivíduo, é o individual. Não existe algo do tipo, todo mundo está me pressionando a cometer suicídio. Minha mãe mandou eu cometer suicídio, meu pai mandou eu cometer suicídio, meu chefe do meu emprego mandou eu cometer suicídio, meus amigos falaram para eu me matar. Isso simplesmente não existe. Simplesmente o suicídio, pela sua própria natureza de ser uma decisão individual, ele é, na grande maioria dos casos, se não todos, algo de ordem individualista, algo que você toma a decisão e você pratica essa decisão sozinho. Você sempre comete, lógico, quer dizer, existem certos tipos de suicídio que são suicídio assistido, em que tem mais pessoas e tal. Lógico que existe, eutanásia, por exemplo, suicídio, sei lá, que as duas pessoas se matam ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Mas via de ordem geral, o suicídio sempre é algo que a pessoa toma a decisão sozinho e executa sozinho. Eu diria que mais de 90% dos suicídios são assim. Ninguém vai se matar, tipo, no meio... Quer dizer, pode até ser que se mate no meio da rua, sei lá, alguém se joga de um prédio alto, alguém se joga na frente de um carro, na frente de ônibus, pode ser que isso aconteça, mas a pessoa tomou a decisão sozinha, ela não combinou com o carro, tipo, o motorista do carro, eu vou me jogar daqui a 2 minutos na frente do teu carro e aí você acelera 200 por hora pra não sobrar nada de mim. Explode essa porra, sabe? Enfim, o suicídio sempre é uma questão que é resolvida, que é interpretada e resolvida pelo indivíduo. Ou seja, o suicídio é algo de ordem muito mais individualista do que coletivista. É algo que simplesmente é o indivíduo que determina. Por mais que o social possa ter interferência, você possa falar, eu vou me matar porque o Brasil tá uma merda, ou porque a sociedade tá uma merda. Por mais que possa ter um certo fator social ali, sempre quem sofre com o social e quem determina que isso vai ser
o motivo, a motivação para o suicídio é o indivíduo. É o indivíduo que determina o suicídio. Logo, o suicídio é algo de ordem mais individualista. E, continuando com a minha retórica, eu estou cada vez mais saindo do individualismo porque eu enxergo que simplesmente o individualismo, até mesmo em termos filosóficos, é algo que cada vez menos faz sentido para mim, sabe? Não que eu não seja uma pessoa que... Eu continuo sendo uma pessoa, no fundo, individualista. Eu continuo sendo uma pessoa que sabe, eu acho que cada um faz o que quer da própria vida. Foda-se, eu continuo não me importando com ninguém. Eu continuo vivendo minha vida meio que sozinho, antissocial. No fundo, eu continuo sendo um individualista. Porém, em termos filosóficos, eu não enxergo um sentido muito claro no individualismo. E aí é que começa a entrar a parte mais filosófica da questão, que aí eu vou começar a desenvolver minha retórica a partir de dois argumentos, 2 pontos, 2 vias principais. O porquê que o suicídio não é mais uma ideia muito atraente para mim? Eu diria que por duas vias. Pela via prática, pela via norme, vamos colocar assim, que é fácil de explicar, pela via prática, e pela via teórica, que é a via da filosofia, que é a via que eu estou mais me embasando. Mas estou me embasando para não achar suicídio uma ideia tão mais atraente, por assim dizer. Vou explicar cada uma das vias. Primeiro, a via prática, que é a via mais fácil de explicar. A via mais prática, que é um argumento comum, um lugar comum das pessoas que tentam defender que você não se mate, que não comete suicídio, etc. Blá, 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 é aquele argumento de que existem pessoas ao seu redor. E isso é verdade. Isso é verdade, a não ser que você viva, sei lá, você perdeu seu pai e sua mãe, você não tem amigos, você seja um completo forever alone, por assim dizer, como diz o meme e como diz o PDF lá, tem um PDF aí chamado How to Be Forever Alone, que é um PDF muito bom. Enfim, a não ser que você seja literalmente um forever alone, tu tem pessoas ao teu redor. E quando eu digo pessoas ao teu redor, eu não tô nem falando dos teus vizinhos, eu tô falando do teu pai, da tua mãe, da tua família, dos teus amigos. Mas eu sou um cara que eu não tenho amigos. Beleza, mas você ainda tem uma família. Mas a minha família, eles não me tratam muito bem, eles me acham inútil. Beleza, mas você ainda tem uma família. Por mais que tua família pode ser que ela expresse sentimentos de uma forma negativa sobre você, de uma forma errada sobre você, ainda assim você tem uma família. Ainda assim você tem pessoas ao teu redor que se importam de alguma forma, mesmo que da forma errada, mas se importam de alguma forma com você. Então, o meu argumento mais de via prática para cada vez mais me distanciar da ideia do suicídio o primeiro argumento é esse lugar comum, vamos colocar assim, que existem pessoas ao meu redor que se importam comigo e se eu me matar essas pessoas vão sofrer e eu não quero aplicar sofrimento sobre elas. No meu caso, Thiago, se eu me matar, por exemplo, hoje, quem vai sofrer? Eu sei que meus pais vão sofrer, a minha namorada com certeza vai sofrer, alguns amigos vão sofrer, talvez até alguns de vocês vão sofrer. A minha morte, de certa forma, vai causar alguns traumas, por assim dizer. Traumas principalmente para as pessoas que são mais próximas de mim, talvez alguns amigos, com quase toda certeza minha namorada também vai ficar traumatizada e meus pais também vão ficar traumatizados. E por mais que eu possa ficar aqui, eu posso fazer um podcast aqui reclamando de todo mundo, reclamando, sei lá, de alguns amigos, reclamando dos meus familiares, reclamando de tudo e de todos, basicamente. Por mais que eu pudesse ficar 3 horas reclamando de tudo e de todos, ainda assim, no fim das contas, eu não quero aplicar um sofrimento sobre essas pessoas, principalmente sobre minha mãe, por exemplo. Eu não acho que minha mãe, por mais que eu possa fazer 50 mil reclamações sobre a minha mãe, eu não acho que me matar seja a solução. Sabe, eu não quero que minha mãe sofra pela minha morte. Eu não quero que, sei lá, eu tenho certeza mesmo que se eu me matar hoje, por exemplo, porra, minha mãe vai passar o resto da vida dela traumatizada. Ela vai passar o resto da vida dela sofrendo, se perguntando o que eu fiz de errado, o que aconteceu. Sabe, isso iria gerar um verdadeiro choque emocional, cratera emocional dentro dela, iria matar metade dela, sabe? Por mais que, e é o que eu tô falando, por mais que eu pudesse fazer 50 mil reclamações sobre a minha mãe, ela ainda é minha mãe. Se eu me matar, ela vai sofrer pra caralho, e eu sei disso. Eu não quero que ela passe por isso, eu não acho que ela merece isso. Por mais que ela tenha os defeitos dela, eu não acho, sabe?
E não somente minha mãe, outras pessoas que eu acho que não merecem isso, basicamente. E eu tenho essa consciência. Se eu me matar, outras pessoas vão sofrer. Não sou mais aquele adolescente mimado ou aquele adolescente. Ai, tão mentalidade de moleque de 14 anos. Ai, se eu me matar, ninguém vai nem notar. Se eu me matar, ninguém vai nem. Sabe? E fica postando esse tipo de coisa no Facebook. É óbvio que quer, é mais pra chamar atenção do que realmente quer se matar. Mas enfim, o fato é que eu sei, eu tenho consciência. Se eu sumir, especialmente se eu fizer eu próprio sumir aqui e agora, outras pessoas ao redor de mim vão sofrer, eu querendo ou não, eu gostando ou não, e eu não quero que elas passem por esse sofrimento, simples assim. Então, o primeiro motivo, que é um motivo mais secundário, por assim dizer, de eu estar cada vez mais me distanciando da ideia do suicídio, é esse argumento meio lugar comum, como eu disse, argumento meio norme, que as pessoas que estão ao meu redor vão sofrer. E eu não quero que essas pessoas sofram. Eu não quero que minha mãe sofra, eu não quero que meu pai sofra, eu não quero que minha namorada sofra, eu não quero que meus amigos, alguns dos meus amigos sofram, eu não quero que eles sofram, eu não quero sabe, aplicar talvez até um certo trauma na vida dessas pessoas. Porque aí é que tá, a gente vive numa sociedade também de caráter muito individualista barra egoísta, em que a gente não pensa no quanto nossas ações interferem na vida das outras pessoas. Ainda mais uma ação do tipo suicídio, que é uma ação digamos, de caráter mais extremo, por assim dizer, que é uma ação de caráter mais que deixa marcas profundas até na vida de outras pessoas. Então, suicídio, por esse motivo, é algo que cada vez menos vem me parecendo interessante. Não quero que outras pessoas sofram por minha causa. Vamos supor, um dia que simplesmente daqui a 50 anos meus pais morreram, eu não tenho ninguém, eu me separei de todas as namoradas que eu tive, nada deu certo, meus amigos que eram meus amigos do passado me odeiam, eu não tenho mais o canal, eu tô assim completamente distanciado de tudo e de todos, basicamente. Eu virei um forever alone. A não ser numa situação tipo essa, em que simplesmente não existe mais laços com ninguém e com nada, aí talvez, quem sabe, esse argumento se desfaça. Mas assim, para a maioria das pessoas, para mais de 90% das pessoas que têm uma família, têm amigos, têm uma vida social, querendo ou não, tem um meio, por assim dizer, para mais de 90% das pessoas provavelmente esse argumento se aplica, sabe? Um dia, se esse argumento não se aplicar mais sobre mim, daí quem sabe eu volto a cogitar suicídio de maneira mais séria, mas enfim, no meu momento atual, essa não é a minha realidade. E é isso, a primeira parte do argumento é essa. E a segunda parte do argumento, que é uma parte de ordem mais filosófica, e é aí que entra Spinoza, e é aí que entra o texto, principalmente, que eu escrevi, o que eu aprendi com Spinoza, é que basicamente, e aqui eu não vou entrar peraí, eu vou dar uma pausa que tô com muita sede, calma. Bom, voltando aqui, partindo para o meu segundo argumento, o argumento de ordem mais filosófica, que é aí que entra principalmente Spinoza e o texto que eu escrevi e tal. Enfim, basicamente Spinoza, principalmente no livro Ética dele, que é a Magna Opus dele, Spinoza ilustra de maneira brilhante, eu até diria, que basicamente nós todos somos parte, tudo o que existe é parte de algo muito maior do que nós mesmos. Algo que, no caso de Spinoza, ele denomina como substância. O que seria essa substância eu não vou entrar aqui para explicar, porque eu levaria muito tempo, e aí já entra num ramo um pouco mais aprofundado da filosofia de Spinoza, e aí eu teria que basicamente explicar muita coisa, mas assim, se você quiser entender o que é substância, entender um pouco melhor do que eu vou falar aqui, lê o texto, clica aí no link que eu vou deixar aí na descrição, que lá está um resumo do que seria a substância. Mas, assim, em resumo da coisa toda, segundo Spinoza, nós todos somos partes de algo muito maior do que nós, que é a substância, que seria, em outras palavras, Deus. Se não fosse por essa substância, que basicamente ela possui infinitos atributos, infinitas propriedades, e nós somos uma pequeniníssima parte desses atributos e propriedades, se não fosse por essa substância, nada existiria. Ou seja,
Tudo existe em Deus, tudo é um desdobramento da causa primeira que é Deus, por assim dizer. Que é um argumento, inclusive, muito utilizado por diversas religiões, principalmente o cristianismo, de que a causa ontológica, a primeira causa é Deus, a causa de tudo, por assim dizer. Deus é a causa de tudo, Deus, de tudo, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Mas enfim, basicamente, segundo Spinoza define que nós viemos de algo, sim, nós todos, tudo que existe veio de algo que é anterior a nós mesmos. E por isso nós estamos, de certa forma, interligados por uma rede, porque nós fazemos parte de todos da mesma substância. Isso é uma verdade tanto para a filosofia de Spinoza quanto até para em vias materialistas isso pode se provar. Por quê? Vamos pensar na teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang afirma que basicamente todo o universo estava concentrado em um só ponto. Em algum ponto do espaço e tempo, que até hoje ninguém sabe definir ao certo, em algum ponto do espaço-tempo, quando ainda nem existia tempo, esse ponto simplesmente explodiu e aí deu origem, aí tudo começou, a expansão, o universo todo se expandiu pelo espaço vazio e aí surgiu o universo. Isso num processo de bilhões de anos, que a gente não consegue nem ter noção, a gente não tem nem noção do que é milhões de anos, imagina bilhões de anos. Isso, claro, segundo a ciência, não vou entrar aqui no mérito de quem está certo, se é o criacionismo ou se é o evolucionismo. Mas enfim, falando na linguagem materialista, tudo estava dentro de um mesmo ponto e de repente esse ponto explodiu e deu origem a tudo, basicamente. Ou seja, tudo antes estava contido num único ponto de matéria. Esse ponto de matéria explodiu e deu origem aos mais diversos tipos de matéria, entre aspas, de, como eu posso falar, de compostos químicos, de compostos, no caso do planeta Terra, biológicos. Aquele ponto em que tudo existia deu origem a outros pontos, basicamente. Não é que aquele ponto deu origem a outros pontos, mas basicamente toda a matéria estava inclusa em um só ponto. De repente esse ponto explodiu e toda a matéria que estava dentro dele começou a se expandir. E nós somos uma pequena parte dessa matéria. Por quê? Porque se tudo o que existe no universo é matéria, logo nós também somos matéria e logo nós somos uma pequeníssima parte da matéria. O planeta Terra como um todo é uma pequeníssima parte da matéria, que se a gente voltar no tempo, bilhões de anos voltando no tempo, essa pequeníssima parte da matéria que era o planeta Terra estaria incluso naquele ponto inicial que deu origem ao Big Bang. O planeta Terra, Júpiter, Saturno, a Via Láctea, todas as constelações e planetas e sei lá o que existem no universo, eu não entendo muito disso, admito, mas enfim, tudo que existe no universo há bilhões de anos atrás, segundo a teoria do Big Bang, estava em um só ponto. Ou seja, tudo aquilo que existe no universo um dia foi a mesma coisa. Ou seja, tudo independente, planeta Terra, Júpiter, Saturno, a Via Láctea, tudo faz parte da mesma coisa, do mesmo ponto de matéria. E nós mesmos, nós fazemos parte desse todo que existe. Basicamente, se a gente simplesmente deixar de existir, vamos supor que o nosso corpo simplesmente sumiu, deixou de existir. Se a gente deixasse de existir do nada e nada remanescesse do nosso corpo, porque quando a gente morre, por mais que o nosso corpo desapareça, a nossa matéria ela se conserva. É uma das leis da física, se não me engano. Nada se perde, nada se cria, tudo muda, tudo se conserva. Enfim, não me lembro direito como é a lei, mas basicamente a lei da física diz que nada se cria e nada se perde. As coisas só mudam de estado. O nosso corpo, mesmo quando a gente morre, acontece isso. O nosso corpo, por mais que ele não seja mais visível, por mais que o nosso corpo não esteja mais aqui e em tese nós morremos, não mais existimos, ainda assim a nossa matéria existe. Por quê? Porque quando a gente morre, muito frequentemente vermes comem o nosso corpo, ou bactérias comem o nosso corpo, fungos comem o nosso corpo, enfim, outros seres, outras matérias, por assim dizer, se consomem do nosso corpo. Se não animais, se não seres vivos, a própria terra
em terra, entre aspas, porque tem seres vivos na terra, mas enfim, outros seres consomem o nosso corpo, e esses outros seres vão servir de alimento para outros seres, que vão servir de alimento para outros seres, e assim continua, o ciclo continua ad infinito, quase. Então, mesmo quando o nosso corpo, a gente morre, e o nosso corpo deixa de existir, deixa de ser visível, ainda assim a nossa matéria, ela não deixa de existir, ela continua existindo aqui. Então, por exemplo, a Terra, por exemplo, que você está pisando agora, pode muito bem ser Platão. Eu estou dando aqui um exemplo esdrúxulo, um exemplo aqui retardado, eu sei. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquilo que nos rodeia pode muito bem ser remanescências dos nossos... pode muito bem ser, não. É remanescência dos nossos antepassados. A terra que a gente pisa pode muito bem ter compostos, matéria, que um dia já foram um corpo, sei lá, o corpo de Júlio César, o corpo de Alexandre o Grande. A gente está pisando no corpo, entre aspas, de Hitler, no corpo de Aristóteles. Enfim, e por aí vai. Todos nós, quando morremos, nós viramos, entre aspas, alimento para a Terra. E aí, todos nós voltamos a fazer parte da Terra, por assim dizer. Ou seja, resumo da ópera, todos nós fazemos parte de um composto muito maior, por assim dizer. E retornando ao meu argumento de... Qual que era o meu argumento mesmo, de ordem... enfim, o que eu queria dizer é que a nossa matéria, e aí, voltando para o exemplo que eu estava falando, de, vamos supor, do nada o teu corpo desaparecer e a tua matéria não se modificar, mas sim e simplesmente desaparecer, era o que era para acontecer, ela se modificar e não desaparecer, mas por algum acaso você simplesmente é removido fisicamente, literalmente. O universo, é óbvio que numa situação... na verdade, eu não sei o que aconteceria numa situação dessa. Porque essa é uma situação impossível. Tudo aquilo que existe dentro da matéria continua para sempre dentro da matéria. Pelo menos em termos mais materialistas, em termos mais metafísicos, do tipo alma, eu já não sei. Porque aí eu entro numa questão mais complexa. Mas enfim... Em termos materialistas, tudo aquilo que faz parte da matéria permanece para sempre na matéria. O nosso corpo, mesmo que ele não esteja mais aqui, ele vai fazer parte da Terra, e a Terra faz parte do universo que, como um todo, em algum ponto da história-tempo, já foi um todo uniforme. Tudo era a mesma coisa, Big Bang, enfim. Se a nossa matéria, porventura, simplesmente desaparecesse... isso ia fazer com que o universo... Primeiro, eu não sei exatamente o que iria acontecer. Porque eu sou da teoria de que tudo está tão interligado. Eu estou cada vez mais desenvolvendo essa teoria de que tudo está tão interligado, mesmo que a gente não veja, mas tudo está tão interligado que simplesmente se um pontinho da matéria deixasse de existir, isso seria capaz talvez de gerar uma explosão gigantesca no universo comparável ao Big Bang. O porquê disso eu teria que explicar uma caralhada de coisa, mas enfim, a minha concepção cada vez mais é que simplesmente se... mesmo que um grãozinho de areia, se um grão de areia instantaneamente deixasse de existir, eu diria que no mínimo talvez um buraco negro aconteceria no lugar ali daquele buraco de areia. O porquê eu não vou explicar, porque como eu disse, vou ter que explicar coisas pra caralho. Mas enfim, vamos supor que a tua matéria deixou de existir, por algum motivo deixou de existir a tua matéria, você não morreu, ela deixou de existir. O universo, por mais que o universo continuaria sendo o universo, que é algo muito maior do que você, que tá cagando, entre aspas, para você, ainda assim, você deixar de existir corresponde a uma perda de 0,00000000001% da matéria do universo. Você é 0,000 uma caralhada de 0,1% da matéria do universo. Ou seja, você, querendo ou não, gostando ou não, você é, pela via materialista, parte do universo. Você faz parte da matéria do universo. Eu faço parte da matéria do universo. Todo mundo faz parte da matéria do universo.
A gente é parte, resumo da ópera, de algo muito maior do que a gente, no caso o universo, pela via materialista, não estou entrando nem aqui em termos metafísicos, mas pela via o próprio materialismo consegue chegar a essa concepção de que nós somos parte de algo muito maior do que nós não temos nem noção do que é. A gente não sabe nem, a gente não tem nem certeza se realmente o universo se originou assim, é só teoria do Big Bang, sabe? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que até pela via do materialismo, esse argumento de que nós somos parte de algo que é muito maior do que a gente é comprovável. Se eu deixo de existir agora, o universo vai perder 0,001% da sua massa. Sem contar que isso poderia, como eu estou dizendo, talvez criar um novo Big Bang. Talvez isso geraria uma grande explosão. Não sei como, de que caráter seria essa explosão. Talvez um mini Big Bang. Big Bang não, um mini buraco negro ou um mini Big Bang. Enfim, vamos supor, o planeta Terra de repente sumiu. Simplesmente sumiu. Tudo que existia dentro dele sumiu. Não é caso do planeta Terra ter sido engolido pelo Sol, porque é isso que diz a teoria, que daqui a alguns bilhões de anos o planeta Terra será engolido pelo Sol. Mas enfim, vamos supor que toda a matéria do planeta Terra sumiu. Ainda que o planeta Terra seja tipo 0,00001% do universo, tipo nada praticamente do universo, ainda assim isso faz parte do universo. 0,0001% ainda é parte do 100%. E se o 100% perde esse 0, ele não é mais 100%, ou seja, ele não é mais tudo. Ah, mas Thiago, 99,99999% ainda é quase 100%. Exato, é quase 100%, mas não é 100%, não é absoluto. E em termos matemáticos, de 99% para 100% existe uma diferença gigantesca. 99% e 100%, esse 1% que vai embora é o suficiente para determinar se algum planeta vai ter vida ou não. É o suficiente para fazer com que a Terra tenha vida e talvez todos os outros planetas do universo não tenham, ou pelo menos não tenham um nível de vida como o nível que aqui tem na Terra. Eu não vou aqui entrar no campo especulativo se existe vida em outros planetas ou não. Mas enfim, o fato é, mesmo que a gente seja um tantinho de nada do universo, basicamente, se a gente seja um porra nenhuma, um 0,0% do universo, ainda assim nós somos parte do universo. Então, pela via materialista, esse argumento de que nós somos parte de algo muito maior do que nós, também se comprova. E pela via metafísica, pela via talvez de argumento mais coletivista, isso também se comprova. Tanto pela via prática dos argumentos do tipo as pessoas ao seu redor vão sofrer, quanto também pela via talvez um pouco mais de crença, por assim dizer, um pouco mais metafísica mesmo, sabe? O cristianismo mesmo, ele afirma, segundo o cristianismo, ele diz que o suicídio é, se não me engano, o único pecado mortal, porque o suicídio é a quebra da ordem de vida divina. Segundo o cristianismo, é Deus basicamente que institui o nosso nascimento e a morte. É Deus basicamente que faz as coisas funcionarem da forma como elas funcionam. E a gente cometer suicídio seria uma quebra, seria digamos assim, um ir contra Deus, um desafiar Deus. Por quê? Porque Deus, segundo o cristianismo, segundo também talvez a maioria das religiões, Deus não cria ninguém para se matar, por assim dizer. Ele cria as coisas com os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são benignos. Deus busca o bem, Deus é perfeito, Deus é amor, logo o propósito de toda a vida deve estar calcado naquilo que é benigno, naquilo que é amor, naquilo que é do bem, por assim dizer, em termos bem simplistas. E aí você cometer suicídio, que é algo de ordem tanto estética, quanto também
filosoficamente algo mais individualista, algo mais esteticamente até deplorável, porque eu não sei se vocês já entraram em fórum de gore, enfim, mas para quem nunca entrou em fórum de gore, viu imagem de gente que comete suicídio e tal, a imagem quase sempre é uma merda. 99% dos suicídios, e eu já falei aqui no podcast que eu já fui dono de grupo de gore, já vi muita gente morta na minha vida. Mas, enfim, 99% das cenas de suicídio que eu já vi, independente de qual foi o método, são cenas esteticamente horríveis. Horríveis, sabe? É carne moída, é nego preto que queimou até ficar preto, é aquela cena do cara enforcado que aí ele fica todo roxo. É um negócio horrível, é um negócio esteticamente feio pra caralho, por assim dizer. Eu não sei, óbvio, alguém pode chegar e argumentar, mas é porque isso nos remete à morte e isso vai contra o instinto, nós temos o instinto de viver e blá blá blá. Beleza, isso também pode ser uma causa que explique, uma explicação do porquê que você vê alguém morto é tão feio, principalmente por suicídio, tão feio. Mas assim, o ato, basicamente, de você tirar isso tanto pela via direta, pela via imediata de você ver alguém que se matou, isso é feio, entre aspas, tanto pelo argumento que você não percebe, quanto também pelo argumento que você percebe, que é de você pensar, cara, essa pessoa ela estava a tal ponto de sofrimento mental, psicológico, seja lá o que for, que ela tirou a própria vida. Isso é triste pra caralho, isso é feio pra caralho, sabe? Enfim, por uma série de motivos, suicídio é um ato feio, tanto metafisicamente falando, quanto também até esteticamente falando. E aí é que tá outro ponto. Por o suicídio ser um ato de ordem mais individualista, quando você retira o seu olhar do individualismo e passa a ver a tua vida de uma forma não nem coletivista exatamente, e nem individualista, simplesmente o suicídio perde o sentido, sabe? Por quê? Porque aí é que tá também outra coisa que também tem a ver com o texto, que aprendi com a Spinoza. Eu percebi que eu sou parte de algo muito maior. Isso pode ser afirmado tanto pela via metafísica quanto pela via materialista. Eu sou parte de algo muito maior. Logo, por que eu deveria viver? Por que eu tenho que ver a vida somente pelos meus olhos? Por que eu tenho que viver somente por mim mesmo, por assim dizer? O que eu quero dizer é que simplesmente a vida, por basicamente... pensa comigo. Você veio de um pai e mãe. Seu pai e mãe veio de outro pai e mãe, que no caso são seus avós, que vieram de outro pai e mãe, que vieram de outro pai e mãe, e assim vai quase que infinitamente. Tudo aquilo que você vê não é aquilo... Nada é causa de si mesmo. A gente sempre é causado por outras coisas. A gente veio a este mundo... nossa, tô ficando cansado de falar. A gente vê esse mundo causado por outras coisas. Você tá aqui porque sua mãe e seu pai tiveram relações sexuais, e aí você tá aqui. Sua mãe e seu pai estão aqui porque seus avós tiveram, e assim vai. O que eu quero dizer é que nada é causa de si mesmo. A única coisa que talvez seja a causa de si mesma, a própria causa, é Deus. Porém, nesse plano material, nada é causa de si mesmo. Tudo foi causado por uma outra coisa. Eu fui causado pelo meu pai e minha mãe. A árvore que eu estou olhando aqui agora, ela foi causada por outra árvore. A casa que eu moro, ela foi causada pelo pedreiro. Não foi nem eu que fui a causa do pedreiro. Não fui nem eu que fui a causa da casa que eu moro. Foi o pedreiro. O barro que ele utilizou foi a causa da terra. A Terra foi a causa do Big Bang e assim vai infinitamente, sabe? Enfim, tudo é causado por uma outra coisa. Não existe nada nesse plano em que a gente vive que seja causa suficiente. O que eu quero dizer com causa suficiente? Causa suficiente é algo que é causa de si mesmo e que justifica a si mesmo. E em tese, só Deus é causa suficiente. Em vias materiais, nada é causa suficiente. Logo, se nada é causa suficiente, por que eu devo pautar a minha vida no individualismo? Não faz sentido nenhum, especialmente quando você percebe que nada se auto-justifica. Eu não me auto-justifico, você não se auto-justifica, nada se auto-justifica.
o individualismo simplesmente perde completamente o sentido. Porque você percebe que você é parte de algo muito maior do que você e que simplesmente não tem como fugir disso. Se simplesmente eu não me auto-justifico, como que eu vou encontrar uma justificação para minha vida que seja pautada somente no eu? E aí é que entra também um pouco no que eu falei no texto. Sabe o que você encontra quando você vai mais a fundo no individualismo? Independente de qual via seja o individualismo que você... Porque tem várias vias do individualismo. Mas enfim, em vias gerais do individualismo. Sabe o que você encontra quando você vai mais a fundo no individualismo? Você encontra duas coisas, desespero e niilismo. Porque você percebe que você não se auto-justifica e aí você entra em desespero, aí você cai em niilismo. Porque, sabe por quê? Porque você percebe que você é um ser humano limitado, você percebe que é um ser humano com defeitos, que é um ser humano que tem... que simplesmente você não é aquilo que você queria ser, quase sempre você não é aquilo que você queria ser, as coisas não acontecem conforme você queria, você não está no controle de porra nenhuma. Basicamente, você vai morrer, sabe? Esse é o argumento mais forte, o fato, basicamente, mais forte para bater no nosso ego, da gente perceber que simplesmente a gente é porra nenhuma. A gente vai morrer. O nosso tempo aqui na Terra é extremamente limitado. E frente a isso, a grande maioria dos individualismos começa a chorar. A grande maioria dos individualismos entra em desespero, entra em niilismo, entra em uma série de desordens que são negativas até para o próprio indivíduo, por assim dizer. É o resumo da ópera. O individualismo, ele não se auto-justifica. O individualismo, em primeiro lugar, ele não explica nada, porque ele parte do ponto de vista do eu, que não consegue explicar nada, porque o eu, por problemas empíricos e também racionais de conhecimento, o eu não consegue chegar ao conhecimento objetivo e completo sobre nada. Nós somos extremamente limitados. Então, se você fosse pautar somente no conhecimento que o eu consegue levantar, você no máximo vai chegar à máxima cartesiana do cogito ergo sum. Mas você não vai conseguir saber nada além disso. Você sabe que você existe, você sabe que você está aqui, mas o que você sabe além disso? O que você sabe... o que é a coisa em si? Aí a gente já entraria na discussão kantiana da coisa em si. O que seria a coisa em si? A gente possui conhecimento cognoscível do que seria a coisa em si? Não sabemos, nunca vamos saber. E a coisa... tratando em termos mais simples, o que é o universo? A gente não sabe porra nenhuma do universo. Todo o conhecimento terrestre que a gente já tem, ainda assim é muito pouco para explicar a realidade em que a gente vive. Enfim, o individualismo basicamente é extremamente... Você chega à concepção, à certeza, assim como eu cheguei, quando você examina mais a fundo, filosoficamente falando, o que é o individualismo, você chega à certeza de que o individualismo é extremamente... não é que ele é supérfluo, eu pensei na palavra supérfluo, não é isso, mas o individualismo é extremamente limitado. Isso, é extremamente limitado. O individualismo simplesmente não justifica nada e nem se auto-justifica. É o que eu estou falando. Eu estou aqui não por minha causa, mas por causa dos meus pais. Meus pais estão aqui por causa dos avós, e assim vai. E por que tudo está aqui? Talvez por Deus, talvez pela substância. Aí já entra mais a filosofia de fato. Mas enfim, o fato é que nós não somos a causa suficiente de nós mesmos. Se nós não somos a causa suficiente de nós mesmos, por que nós devemos ancorar a nossa vida em nós mesmos? Quando eu falo nós mesmos, não é tipo nós no sentido coletivo, mas eu, no sentido de eu. Se eu não me auto-justifico, por que eu devo ser... por que eu devo adotar uma filosofia de vida que seja mais ancorada no eu, ao invés de ancorada no todo? Se o todo é talvez a causa suficiente de si mesmo, no caso de Spinoza, o todo é a causa, o todo, quando eu falo, é a substância. Se o todo é a causa suficiente,
Porque eu vou me ancorar no eu, simplesmente não faz sentido, sabe? Tanto pela via materialista da questão, quanto pela via metafísica da questão, não faz sentido você se ancorar somente em si mesmo. Você percebe, você chega num ponto em que você não consegue mais encontrar justificação. E é um ponto que eu cheguei alguns anos atrás, um ponto de desespero, de perceber o tamanho da minha limitação, o quão pequeno eu sou, e entrar em desespero, entrar em niilismo, entrar em, sabe, tipo, caralho, como que eu vou existir? Eu não consigo encontrar resposta para nada. Como que eu vou existir? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo encontrar resposta para nada. Eu sou extremamente limitado, eu sou extremamente errôneo, eu sou um filho da puta. Como que eu vou encontrar motivação em mim mesmo para existir? Aí é que tá o grande pulo do gato, o grande X da questão. Não se deve encontrar uma resposta para a existência em si mesmo. A resposta certamente deve estar em outra coisa que não si mesmo. Eu não estou aqui querendo apelar para todo mundo virar coletivista. Não, porque coletivismo é um lixo, principalmente de ordem materialista. É um lixo, comunismo é um lixo e por aí vai, é um lixo. Mas o que eu estou querendo dizer que basicamente, se nós não somos causa de nós mesmos, dificilmente a gente vai conseguir encontrar uma solução para a nossa vida que resida em nós mesmos. Porque simplesmente a gente está muito ancorado, porque a gente vive num universo de causa e efeito, de passado, presente e futuro, de linearidade, de temporalidade, que é um assunto também complexo pra caralho, que eu não vou entrar aqui nesse podcast. Mas basicamente a gente vive numa linha de construção tanto objetiva quanto subjetiva, que segue uma linha, basicamente uma linha de raciocínio. Se a gente tenta sair dessa linha de raciocínio, que aí eu estou falando do individualismo, que o individualismo meio que não segue essa linha de raciocínio de começo, meio e fim, de linearidade, de você, de você conseguir enxergar uma causa e efeito. O indivíduo, ele é extremamente limitado, ele não consegue ser a causa e efeito de muitas coisas. É óbvio que eu não sou a causa do universo, é óbvio que eu não sou a causa da vida, é óbvio que eu não sou a causa de sei lá o quê. Tipo, é óbvio que tudo já existia muito antes de eu vir a essa existência, o mundo já existia antes de eu vir a essa existência. A não ser que seja tudo uma grande simulação de computador, uma grande Matrix, por assim dizer, mas eu cada vez menos eu venho encontrando motivos para acreditar em Matrix. Isso também é assunto para outros podcasts. Mas enfim, basicamente tudo é causado por outra coisa e nós vivemos cercados por essas outras coisas. Logo, o individualismo não faz sentido, especialmente pela via prática, especialmente em século XXI, em que todo mundo depende dos serviços de todo mundo, basicamente. Logo, a causa para minha vida, a causa que justifique a minha existência, não somente que seja a causa em si, mas a justificação da coisa em si, não deve estar naquilo em si, porque aquilo em si não é talvez até muito provavelmente não é o em si, mas sim uma pequeníssima parte daquilo que é em si. Enfim, eu sou uma parte, em resumo da ópera, eu acho que vocês não entenderam porra nenhuma desse final, mas resumo da ópera, eu sou uma pequeníssima parte da verdade. Se eu me mato, eu deixo de ser uma pequeníssima parte dessa verdade. E causo uma onda de entre aspas, de negatividade em toda a outra parte da verdade. Eu não quero ser parte disso. E aí que tem, enfim, para terminar aqui e encerrar o podcast, e tem outra coisa também. Faz parte da nossa sociedade, aí também já entra um pouco de sociologia, capitalismo, crítica social foda, mas enfim, a gente vive numa sociedade de fato extremamente materialista e individualista egóica. E simplesmente a gente desde cedo a gente é adaptado, a gente é criado para a gente ter uma visão de mundo que simplesmente que parta e que seja pautada somente no eu, sabe? Então a gente tem que entrar
no emprego que me dê prazer, que me dê dinheiro. A gente tem que estar num relacionamento enquanto esse relacionamento é bom pra gente. A partir do momento que não é mais bom, a gente pode e deve até sair desse relacionamento. A gente deve estar basicamente em ambientes, em círculos que a todo momento nos propiciem vantagens, que a todo momento nos propiciem prazeres, que a todo momento sirvam a nós. Essa é a lógica capitalista moderna. Tudo aquilo que existe, existe para servir a você. Só que isso basicamente, isso daí do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista filosófico, isso é uma grande aberração. Porque simplesmente, como que, cara, se nós somos seres extremamente limitados, seres extremamente defeituosos, seres extremamente ignorantes de tudo e de todos, basicamente, como que a gente vai confiar em nós mesmos a ponto de colocar a justificação de tudo no eu, sabe? É isso que eu tô falando, os nossos sentimentos, as nossas concepções sobre as coisas, elas mudam o tempo inteiro, porque a gente é extremamente instável, por assim dizer. Uma hora a gente tá bem, de repente a gente não tá mais. Uma hora algo de bom acontece, outra hora algo de ruim. Isso é algo que eu chamo de variância, que é algo que eu vou falar no próximo podcast, que é um conceito que eu até aprendi no poker, mas aí já é outra questão. Mas enfim, a gente tá o tempo inteiro sujeito a coisas que estão fora do nosso controle. A nossa visão sobre as coisas, ela de uma hora para outra, ela pode mudar completamente. Então, como que a gente vai confiar em nós mesmos? Como que a gente vai colocar a balança, o juízo de valor em nós mesmos, se nós não somos dignos de juízo de valor? Se talvez só Deus é digno de todo o juízo de valor. Deus, que é aquele que tem uma visão maior sobre tudo, se só Ele, em suma, se só ele sabe de tudo que acontece, como que nós vamos ser juízes de nós mesmos? Eu não consigo, Thiago, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu sei que eu sou um ser extremamente limitado, que eu não tenho consciência de nada daquilo que está acontecendo, e aí é que está outra questão também, enfim, já terminando, outra questão, os meus sofrimentos, tudo bem, eu sofro, todos nós sofremos, e aí é que tá, eu sofro, tu sofres, ele sofre, ela sofre, eles sofrem, nós sofremos, todo mundo sofre nessa merda, sabe? Eu não encontro mais uma razão para querer privilegiar o meu sofrimento e dizer, por causa do meu sofrimento eu vou me matar. Beleza, eu posso até estar sofrendo, mas o que é o meu sofrimento perante o sofrimento universal, perante o universo? Você acha que o universo está ciente do meu sofrimento? Por mais que eu seja uma pequeníssima parte do universo, o meu sofrimento é uma parte, sabe? A não ser que você esteja literalmente nesse momento sabe, sendo torturado vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, a não ser que tenha um psicopata, um sociopata que tenha te amarrado em qualquer coisa, você esteja sendo dia e noite torturado vivo, sabe, o cara esteja te furando dia e noite, o cara esteja enfiando coisa no seu cu dia e noite, sabe, a não ser que você esteja numa situação literalmente essa, que é um pesadelo literal. Mas obviamente, se você estivesse, você não estaria nem me ouvindo, com toda certeza. A não ser que tua vida seja literalmente um pesadelo dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara, o teu sofrimento é nada, o meu sofrimento é nada, o sofrimento de todo mundo é nada, o universo não liga pro nosso sofrimento, sabe? Existe um universo gigantesco, mundo afora. Tu realmente achas que frente a isso a tua vida tem alguma importância? Os teus problemas têm alguma importância? A gente tá sendo criado numa cultura tão de empoderamento, de individualidade, de autorresponsabilização tão grande que a gente não consegue mais sair de nós mesmos. A gente não consegue mais sair do ponto de vista micro, que é nós mesmos, e perceber que tudo isso, sabe? Porque eu bati o carro. Beleza, é uma merda, mas tipo... Tá, e daí, sabe, todo dia alguém bate o carro, todo dia alguma merda acontece, todo dia alguma merda vai acontecer. Porque eu descobri que minha esposa, minha namorada me trai. Beleza, você acha que outros 50 milhões de caras ao redor do mundo não estão nesse exato momento descobrindo a mesma coisa?
Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma merda. Ah, mas isso não retira o meu sofrimento, isso continua... Tudo bem, ok, mas isso eu continuo sofrendo. Beleza, você continua sofrendo, mas a partir do momento que você deixa de olhar para si mesmo, você sai um pouquinho de si mesmo e vê as coisas não do ponto de vista micro, você tenta olhar para as coisas do ponto de vista macro, você percebe o quanto tudo isso é uma grande piada, sabe? Ah, eu descobri que minha esposa me trai, então eu vou me matar. Cara, você percebe o quanto isso é ridículo, quanto isso é uma piada, tipo... Então, porque algo ruim aconteceu a você, você vai encerrar a tua vida. Sendo que você ainda poderia, sei lá, talvez viver mais uns 50 anos, encontrar outra mulher que talvez não te trairia e fazer outras coisas completamente diferentes. Ou não, ou você virar um MGTOW e aí de repente você conseguir encontrar prazer em viver uma vida reclusa, de só jogar videogames em casa e foda-se, basicamente, em comer umas putas de vez em quando. Sabe, do ponto de vista macro, o micro é medíocre, não faz, sabe? Ah, porque eu descobri, porque alguma coisa ruim aconteceu na minha vida. Beleza, mas ninguém liga, sabe? O teu sofrimento, comparado ao sofrimento que existe no universo inteiro, é nada. É nada. E graças a Deus que nenhum de nós pode sentir o sofrimento que existe no universo inteiro, porque existe um sofrimento no universo inteiro gigantesco, sabe? Enfim, perante a grandiosidade de tudo, tanto em termos materialistas quanto metafísicos, o nosso sofrimento é nada. Ah, porque aconteceu alguma merda. É uma merda. Mas foda-se. Foda-se. Todo dia acontece merda. Se você se você sair de casa, você já vai ver merda acontecendo. Se você, sabe, andar na rua, você já vai ver merda acontecendo. Se você ligar a TV, você vai ver merda acontecendo. Se você abrir a internet, você vai ver merda acontecendo. Todo dia acontece milhões de merdas com milhões de pessoas. Esse que é o ponto. Não faz sentido você achar que a tua merda tá no centro do mundo, basicamente, sabe? Porque do meu ponto de vista, a minha merda tá no centro do mundo. Só que eu não vejo uma razão de ser para colocar o meu sofrimento acima do sofrimento de outras pessoas, porque eu não sou mais uma pessoa individualista. Tanto faz se eu sofro, mas todo mundo sofre, tanto faz. Foda-se, até o fim da minha vida vai ser isso daqui, depois sabe-se lá o que vai acontecer. A vida é extremamente curta para você botar fim nela. A gente só vive 80 anos. O universo, diz a ciência, tem bilhões de anos. O que é 80 anos perto de bilhões de anos? Sabe? Enfim, eu vou encerrar deixando um trecho aqui da primeira temporada de True Detective. Embora esse trecho, o Herschel Cole, ele seja um cara que sumariza tudo aquilo que eu tô falando por uma via mais pessimista, talvez, por assim dizer, mas eu vou deixar aqui para terminar um trecho da primeira temporada de True Detective, tá em inglês, se você não sabe inglês vai aprender, foda-se você, ou então assiste dublado, procura aí, se vira, basicamente, mas enfim, eu vou deixar aí um trecho da primeira temporada de True Detective que sumariza muito bem tudo isso que eu tô falando. Os nossos problemas não são problemas. Não tô falando aqui porque todo mundo tem white people problems. Não é nem isso. Tem muita pessoa que tem problema de verdade, realmente. Mas do ponto de vista universal, do ponto de vista do tudo, os nossos problemas são grandes piadas. E não somente isso. A gente faz parte, como eu tô falando, de algo muito maior do que nós, sabe? E a gente querer sair disso, é impossível sair disso. Como diz a frase lá do Van Gogh antes dele se matar, a tristeza... como que é a frase mesmo? The sadness is eternal. A tristeza nunca vai acabar. A tristeza nunca vai acabar. É isso, amigo. Você tá aqui, você tá vivendo no inferno e você nunca vai sair desse inferno. Acabou. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Então pronto, acabou. Não tem sentido em se matar. Resumo da ópera, não há mais. Eu não enxergo mais sentido em me matar, sabe? Não vai resolver meu problema. Não vai resolver o problema de todo mundo. E sabe, eu consigo agora olhar de um ponto de vista neutro, em que eu olho pra minha vida, olho pras merdas que acontecem e eu falo, cara, grande piada, grande bosta, sabe? Grande merda se eu pedir dinheiro, grande merda se as coisas estão dando errado. Foda-se, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, principalmente os modernos, precisam desenvolver.
Essa capacidade de olhar para si de um modo distanciado, sabe? De ver que os teus próprios problemas são nada, são uma grande piada. Enfim, vou deixar o trecho aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se não gostou também, foda-se. Até o próximo, que eu vou gravar ainda essa semana. Beijos, abraços e falou. This is what I'm talking about. This is what I mean when I'm talking about time and death and futility. There are broader ideas at work, mainly what is owed between us as a society for our mutual illusions. Our 14 straight hours of staring at DBs. These are the things you think of. You ever done that? You look in their eyes, even in a picture. Doesn't matter if they're dead or alive. You can still read them. And you know what you see? They welcomed it. Not at first, but right there in the last instant. It's an unmistakable relief. See, because they were afraid. And now they saw for the very first time how easy it was to just let go. And they saw in that last nanosecond, they saw what they were. That you, yourself, this whole big drama, it was never anything but a jerry-rig of presumption and dumb will. And you could just let go. Finally know that you didn't have to hold on so tight. To realize that all your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room. A dream about being a person.